Emocionante revelação. Cinderela traída descobre o CEO desconhecido que transforma sua vida na C. Ana, uma jovem de 24 anos, acorda todos os dias com a mesma rotina na pequena São Sebastião do Oeste. Ela se espreguiça na cama, ouvindo os pássaros cantando e lembrando da sua mãe, Dona Maria, que luta bravamente contra problemas de saúde. O peso das responsabilidades pesa em seus ombros. Trabalhar como balconista em uma loja de tecidos desde cedo é tudo que ela tem, e embora ame ajudar as pessoas a encontrarem o tecido perfeito, a certeza de que as contas precisam ser pagas é um lembrete constante da luta por um futuro melhor. A cidade, com suas tradições, vive em torno da emblemática Praça Central, onde flores amarelas brotam como um símbolo da união que falta na vida de Ana. As feirinhas de domingo aquecem seu coração, mas o cheiro característico do pão de queijo da sua mãe deixa uma pontada de saudade. Algo dentro dela anseia por mais. Então, a reviravolta acontece. Ana escuta de sua melhor amiga, Júlia, que Lucas, um CEO famoso e bem-sucedido, cresceu na mesma rua que elas. O nome dele faz o coração de Ana acelerar. Um homem que poderia trazer oportunidades, um sonho a atingir que parece quase inatingível. Contudo, cada palavra de Júlia tem um peso, e Ana se vê em um dilema. Ela se sente atraída pelo homem que pode mudar sua vida e, ao mesmo tempo, teme trair a lealdade da única amiga que possui. É um conflito interno que a faz sentir-se angustiada. Naquele mesmo dia, a cidade está fervilhando com um concurso de talentos, e Lucas será o jurado. A expectativa é palpável, as pessoas até comentam sobre suas origens humildes. Uma sombra fria paira sobre a praça quando, entre os murmúrios, alguém faz uma acusação maldosa sobre ele. Ana sente a indignação borbulhar dentro de si. O que ela faria? Se afastar como tinha planejado ou defender alguém que acreditava ser bom? Desesperada para não deixar a verdade se calar, ela hesita, mas a coragem começa a surgir de dentro dela. Para onde irá se calar diante da injustiça? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com o coração pulsando, Ana se levanta e caminha em direção à multidão. Enquanto as vozes e olhares a atravessam, sentindo o peso de todo o julgamento, ela visualiza Lucas, confuso e deslocado. O que ele pensaria dela? A ideia de se vincular a ele a assusta, mas a verdade é mais forte. O silêncio é ensurdecedor, e Ana sente que sua chance de transformar não só a própria vida, mas a de sua amada cidade está a um passo de distância. Qual seria o impacto dessa decisão na amizade com Júlia? As vozes na praça ecoam, e, ao olhar para Lucas, Ana percebe que, talvez, o futuro que tanto anseia para sua vida não é um sonho distante, mas uma realidade que ela pode moldar. O que acontecerá a seguir? Ana respira fundo, tomando coragem a cada passo. A voz da multidão se intensifica, e ela percebe que precisa agir. O coração dela bate acelerado, como se estivesse prestes a dar um salto para o desconhecido. O medo de ser julgada a assola, mas a aversão à injustiça supera qualquer hesitação. Ei! Espere! Ana finalmente grita, interrompendo o murmúrio negativo que envolvia Lucas. Todos os olhos se viram para ela. A pressão a envolve, mas ela mantém a cabeça erguida. Isso não é justo. Vocês não conhecem a verdadeira história dele. As palavras saem de sua boca como um impulso. A multidão murmura, confusa. Lucas a fita, a surpresa em seus olhos mostra que ele não esperava essa defesa. Quem você pensa que é? Alguém na multidão pergunta, com um tom sarcástico. Mas Ana não recua. Sou apenas alguém que sabe que um homem não merecia ser julgado por rumores. A verdade a impulsiona, um sentimento de solidariedade brota dentro dela. Nos primeiros momentos da vida um adulto, muitas vezes somos empurrados para a injustiça, mas agora,
ela se recusa a ser uma espectadora. Lucas a observa com curiosidade. O que ele pensaria dela? A princípio, um misto de gratidão e surpresa em seu olhar. Mas logo Ana percebe que seu ato corajoso pode ter consequências maiores do que imaginava. Ele não é só um CEO. Essa cidade também é parte dele. Ele é um de nós. Sua voz ressoa entre as pessoas como um eco. O silêncio profundo, seguido de algumas palmas tímidas, começa a surgir. Aquele pequeno gesto de apoio a faz sentir-se um pouco mais forte. Enquanto isso, dentro de Ana, emoções conflitantes se agitam. Sua coragem estava apenas começando, mas sua amizade com Júlia se aproximava de uma encruzilhada. O que a amiga pensaria ao vê-la proteger um homem que poderia mudar tudo? Mas, por outro lado, ele também poderia mudar a forma como a cidade se vê. O juízo do público parece vacilar, e, notando a mudança, Ana continua. Crescemos juntos nesta cidade e sabemos das dificuldades que enfrentamos. Lucas é parte de nosso tecido, assim como cada um de vocês. As palavras dela ressoam, e lentamente, mais pessoas começam a mostrar apoio. Enquanto ela fala, Lucas se aproxima. Ana, obrigado. Eu não esperava ter alguém assim ao meu lado. Ele sorri, com um brilho de esperança nos olhos. Em um instante, as interações entre eles mudam. Não era apenas um CEO e uma balconista, mas dois sonhadores que poderiam se conectar de maneira mais profunda. A química no ar se torna quase palpável. Quando o júri se reúne para decidir, a multidão começa a dispersar, e Ana sente ansiedade no ar. E se ela ofendeu Júlia? O pensamento a assombra. Qual será a reação da amiga, que sempre esteve em sua vida? A amizade delas contrabalança com esse novo mundo que se apresenta diante dela. Após o evento, Ana retorna para casa com um tumulto de emoções. Ela não havia apenas defendido Lucas, mas também assumido uma posição que poderia alterar seu futuro e o de sua cidade. Com a mente fervilhando, encontra Júlia no sofá, os olhos vermelhos de preocupação. O que foi aquilo, Ana? Júlia pergunta, incredulidade na voz. Você comprometeu tudo por alguém que não conhece. Ana sente o peso da pergunta. Era verdade que precisava confrontar. Júlia, eu precisava fazer isso. Precisamos mudar. Ele pode ajudar a nossa cidade. Mas, ao olhar no rosto da amiga, percebe uma fissura se formando entre elas. E eu não quero perder você. O que ela não sabia era que a reação de Júlia mudaria tudo, jogando Ana em um conflito ainda maior, onde mais decisões difíceis teriam que ser tomadas. Como ela poderia equilibrar a lealdade com Júlia e a busca por um futuro diferente? Você vai se explicar, Ana. Isso não acaba aqui. A frase pesa no ar, e Ana sente que, de alguma forma, sua vida nunca mais será a mesma. Ana respirou fundo, tentando abafar a tempestade de emoções que a consumia. O olhar de Júlia, cheio de desconfiança e desapontamento, a fazia sentir que o chão se abria sob seus pés. O que parecia uma bravura, agora, poderia ser uma declaração de guerra que dividiria a amizade delas para sempre. Você não entende, Júlia. A cidade precisa de alguém como ele, Ana tentou explicar, mas cada palavra parecia se transformar em mais um tijolo na parede entre elas. Eu entendo mais do que você imagina, Júlia respondeu, a voz alta e firme. Você só vê um herói, mas e se ele não for? E se eu estiver certa sobre quem ele realmente é? Ana sentiu um aperto no peito. A angústia de ver sua amiga assim, tão ferida, a fazia questionar as suas próprias escolhas. Mas, mesmo em meio ao turbilhão, seu instinto a dizia que estava fazendo o que era certo. Eu não posso ficar parada enquanto a injustiça acontece, Júlia. As pessoas são mais do que suas aparências, Ana hesitou, sem saber se estava certa. E ele pode ter a chave para mudar tudo isso. Júlia ficou em silêncio, seus olhos verdes analisando o rosto de Ana. O tempo parecia ter parado, e o ambiente se encheu de uma expectativa pesada. Depois de longos segundos, ela se afastou, como se a distância pudesse aliviar o peso da conversa. Você realmente acredita que ele pode salvar a cidade? Júlia perguntou, o tom suavizado, mas a desconfiança ainda estava ali.
Pulsando nas palavras. Aquela pergunta fez com que Ana pensasse. Ela não tinha certeza. O que ela sabia era da conexão que já sentia com Lucas. Ele não era apenas um empresário distante, mas alguém que também carregava histórias e sonhos, assim como ela e todos naquela cidade. Eu não sei se ele pode salvar tudo. Mas quem sabe? Às vezes, a mudança vem de onde menos esperamos. A voz de Ana se encheu de esperança. E eu quero acreditar nisso. Você está apostando muito alto, Ana. Júlia advertiu, a preocupação ainda evidente em seu olhar. E se ele falhar? E se você se machucar no processo? Dói pensar assim. Mas, e se tudo der certo? Ana a desafiou, buscando um espaço para que Júlia visse a possibilidade, não apenas o medo. Precisamos de mais coragem, mais empatia, uma chance. O silêncio se instalou novamente, denso e carregado. Não era só uma luta entre duas amigas, mas uma batalha entre o passado e o futuro. Eu não posso te apoiar nessa. Não agora. Júlia disse finalmente, a voz trêmula. Desculpe, mas você precisa se afastar dele. Eu só quero proteger você. Aquelas últimas palavras confirmaram o que Ana já temia. Ela estava sozinha nessa luta, e a parceira que tinha sempre ao seu lado parecia ter desaparecido. O laço entre elas estava se rompendo, e a dor desse desvio fazia o peito dela arder. Então, o que eu faço agora? Ana murmurou, a vulnerabilidade crescendo dentro dela. Não bastasse a pressão do público, agora sentia o peso do coração partido. Resolva isso com ele, se é o que você quer, Júlia respondeu, a determinação presente na voz, mas a tristeza também. Mas saiba que o caminho pode ser solitário. Ana a observou se afastar, sentindo a distância e o eco da conversa reverberar em sua mente. Seria esse o final de uma amizade que ela valorizava tanto? A dúvida era sufocante, mas a sensação de que precisava arriscar por algo maior a fazia seguir em frente. Antes que pudesse processar tudo, Ana decidiu dar outro passo. Uma mensagem para Lucas, um pedido para se encontrarem. Ela precisava entender melhor aquele homem que poderia ser a chave para uma nova era, mas que também estava se tornando a fonte de divisão em sua vida. Espero que você esteja pronto para a verdade, pensou enquanto digitava a mensagem, sentindo uma nova onda de coragem lhe invadir. E, no fundo, não havia volta. O destino dos dois estava prestes a mudar para sempre. Você já se perguntou até onde vai a coragem por alguém que acabou de conhecer? Ana caminhava pelas ruas da cidade com um nó na garganta. Cada passo parecia ecoar as palavras de Júlia, um aviso que ela mal conseguia ignorar. O frio da manhã contrastava com a tempestade de sentimentos que borbulhava dentro dela. A mensagem para Lucas ainda estava aberta em seu celular, como um convite à incerteza. O que ele diria? O que significaria essa conversa? A cidade, normalmente acolhedora, agora parecia estranha, cheia de olhares curiosos. As conversas ao seu redor se misturavam em murmúrios, alguns comentando a coragem da moça que decidiu enfrentar um empresário, outros questionando sua sanidade. Era como se cada casa e cada pessoa estivesse atenta a seu destino. Ana sentiu uma pressão crescente, como se estivesse sendo observada por um universo que não entendia. Ao chegar ao café onde se encontrariam, Ana respirou fundo. O aroma do café fresco misturava-se com o som de risadas e conversas. E ali estava Lucas, sentado em uma mesa no canto, o olhar fixo em seu celular. Uma luz parecia emanar dele, e, por um instante, ela se perguntou se Júlia estava errada. Essa ideia de um herói poderia não ser tão absurda. Oi, Lucas, Ana disse, buscando firmeza em sua voz. Oi, Ana. Ele sorriu, levantando a cabeça e fazendo com que seus olhos se encontrassem. Fico feliz que você veio. O jeito como ele falava, a segurança nas palavras, era contagiante. Ana se sentou à mesa, mas o que dizer? A conversa que queria ter parecia um labirinto de inseguranças. Você queria me ver para falar sobre o que aconteceu na cidade, certo? Lucas começou, mas Ana percebeu que ele também estava apreensivo, talvez mais do que gostaria. É. Sim, mas também sobre você, ela hesitou. Sobre como as pessoas veem a sua empresa e tudo mais.
Entendo. Ele fez uma pausa, como se estivesse considerando suas palavras com cuidado. Você ficou sabendo de algumas coisas que estão afetando a cidade? Ana assentiu. As pessoas estão com medo do que pode acontecer. Algumas acham que o que você está fazendo é apenas mais uma forma de controle. Ele olhou fixamente para ela, como se tentasse captar não apenas suas palavras, mas sua essência. Eu não quero controlar nada, Ana. Estou aqui para criar oportunidades, para dar aos jovens a chance de crescer. A sinceridade na voz dele a tocou, mas a dúvida ainda pairava como uma sombra. E você realmente acredita que isso será suficiente? As coisas estão tão complicadas. Lucas cruzou os braços, a expressão mais séria. Muitas vezes, o que parece simples é profundamente complexo. Mas essas mudanças que estou propondo podem trazer benefícios reais. Eu quero ouvir as pessoas e saber o que elas têm a dizer. Quero que você faça parte disso. Aquela declaração acendeu uma faísca de curiosidade nela. Ana se lembrou do que Júlia dissera. E se ele realmente fosse esse homem diferente que estava lutando por algo maior? Algo que poderia transformar a cidade. Mas, e se não fosse? O vazio na relação com sua amiga a atormentava. Eu só não sei se posso te apoiar, Lucas. E se o que você propõe realmente não for o que as pessoas precisam? A voz dela tremia. Então vamos descobrir juntos, ele disse, firme, com um brilho de determinação nos olhos. Me dê uma chance de mostrar o que posso fazer. Vamos ouvir essa cidade, cada voz importa. Ana sentiu um frio na barriga, um misto de medo e expectativa. Decidir seguir em frente significava arriscar tudo, até mesmo sua amizade com Júlia. Como podemos fazer isso? Ela perguntou, um impulso já começando a se formar dentro dela. A conversa continuou, mas a tensão aumentava a cada resposta, como se algo estivesse se formando entre eles. Era um laço desafiador que poderia curar ou ferir. O desafio de criar esperança em meio à desconfiança era, de certo modo, sua melhor chance. Mas, enquanto Ana olhava para Lucas, sua mente girava em torno das consequências. Estariam dispostos a enfrentar a realidade juntos ou o caminho os separaria ainda mais? Sabe, a verdadeira mudança começa com um passo. Qual será o nosso? Ana questionou, o coração acelerado. A resposta dele estava prestes a mudar tudo novamente, e Ana sabia que o momento da verdade estava diante dela, chamando-a a entrar de vez. Tudo bem, Ana. Vamos dar um passo juntos, Lucas começou, a voz firme e ao mesmo tempo suave. Ele parecia mais do que pronto para entrar no jogo, para enfrentar a tempestade. Primeiro, precisamos entender qual é a real preocupação das pessoas. Que tal organizarmos uma reunião comunitária? Podemos abrir um espaço para que todos compartilhem suas dúvidas e experiências. Ana observou com uma mistura de preocupação e admiração. O que ele estava propondo era maior do que ela esperava. Um convite à ação. Mas dar esse passo também poderia significar um rompimento com o que ela conhecia, especialmente com Júlia. Você acha que as pessoas realmente virão? E se for tudo uma grande perda de tempo? É arriscado, sim, mas cada voz merece ser ouvida, Ana. E quem sabe, talvez você possa ser a força para conectar esses pontos, Lucas disse, quase como se estivesse lendo seus pensamentos. A intensidade do olhar dele fez com que suas dúvidas diminuíssem, mesmo que um pouco. Eram as palavras certas, com a convicção necessária. Ok, eu topo, ela respondeu, a adrenalina subindo. Mas vamos precisar de um espaço, de um local seguro para falar. E, se eu for fazer isso, preciso que você esteja ao meu lado. Com certeza, estarei. Não quero que você passe por isso sozinha. E, quem sabe, podemos convidar Júlia e outros amigos seus. Se você acha que ela pode ser parte disso, seria ótimo. Mais vozes, mais diversidade, ele sugeriu, mantendo o tom de esperança, como se cada proposta fosse uma oportunidade de cura. Ana sentiu aquele nó na garganta começar a se desfazer. A ideia de integrar amigos e amigas nesse processo parecia menos assustadora. Na verdade, começar a planejar aquela reunião a deixou animada e confusa ao mesmo tempo.
Mas ao mesmo tempo, a imagem de Júlia passou pela sua mente e ela se questionou se poderia realmente aceitar Lucas sem reservas. Lucas, se eu fizer isso, preciso que você entenda que a minha prioridade é a minha amizade com Júlia. Se eu sentir que isso a prejudica, eu não hesitarei em parar, ela disse, o olhar determinado, mas ainda inseguro. A amizade importava. O laço que construíram era valioso. Ana, eu só quero o bem da nossa cidade. E eu quero que você sinta confiança em mim. Esse encontro pode ser um divisor de águas. Olhe, se você se sentir confortável, vamos fazer isso juntos. Cada um de nós tem um papel importante nessa mudança, ele respondeu, acenando a cabeça como se estivesse fazendo um pacto. Ela sentiu um pequeno sorriso surgir em seus lábios, uma faísca de animação começando a crescer. Ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade a atingiu. O que aconteceria se tudo isso desse errado? E, mais importante, o que se Júlia não aceitasse essa nova fase em sua vida? Conforme continuavam a conversar, a ideia da reunião parecia mais palpável. Ana já podia visualizar o cenário, amigos sentados em círculo, trocando ideias, preocupações, até hóspedes inesperados aparecendo. Cada nova proposta dela era recebida com entusiasmo por Lucas, e o ambiente leve parecia criar um espaço acolhedor que a encorajava a compartilhar ainda mais. Porém, quando olharam um para o outro, a tensão pairou novamente. Ele estendeu a mão e perguntou, vamos nos comprometer a fazer isso acontecer? Eu realmente acredito que podemos trazer uma luz para essa situação. Ana hesitou, mas, por fim, agarrou a mão dele. Sim, vamos fazer isso. Um frio na barriga misturado com esperança. Como se uma nova porta estivesse se abrindo. Mas enquanto se preparavam para aquilo, a mudança em sua vida estava prestes a se intensificar. Lá de fora, um grupo de manifestantes apareceu, suas vozes altas e desafios diretos ecoando, como um lembrete dos perigos que ameaçavam a cidade. Os olhares curiosos da multidão que passava ao café não eram apenas julgadores, eles traziam consigo uma onda de energia. O que isso significava para Ana e Lucas? Acho que a cidade já começou a se mobilizar, Lucas disse, olhando pela janela. E agora? Ana questionou, percebendo que a verdadeira batalha acabará de começar. O barulho das vozes do lado de fora parecia se intensificar a cada segundo. Ana se sentia pequena, como se aquela tempestade de emoções pudesse a engolir. Enquanto os manifestantes exerciam suas vozes, ela se perguntava se realmente estava preparada para o caminho que havia escolhido. Lucas, se as pessoas estão na rua, talvez seja o momento certo de abordar tudo isso. Mas e se elas estiverem aqui apenas para protestar? Como elas poderão ouvir o que temos a dizer? A ansiedade a fazia morder os lábios, enquanto seus olhos refletiam incertezas. Ele passou uma mão pelo cabelo, contrariando a frustração que começava a se formar. Podemos juntar os dois. E se nós também falássemos sobre o que realmente nos preocupa? A comunidade precisa saber que estamos no mesmo barco, Ana. Não estamos aqui para ignorar a revolta deles, mas para construir um diálogo. Um sentimento de coragem começava a brotar dentro dela. Você está certo. Se forem ouvir, elas devem saber que também estamos dispostos a escutar. As palavras eram como um mantra, harmonizando sua respiração. Mas, ao mesmo tempo, um eco da dúvida surgiu novamente, trazendo à tona Júlia. O que ela pensaria disso tudo? Precisamos de mais aliados. Vamos chamar outras vozes, outras pessoas que queiram se unir a nós, Lucas sugeriu, buscando o olhar dela com intensidade. A convicção nas suas palavras fazia com que Ana sentisse que, apesar de sua insegurança, não estava sozinha. Enquanto planejavam, a ideia de convidar Júlia parecia ainda mais tentadora. Ana sabia que se conseguisse envolvê-la, isso poderia diminuir as barreiras entre os dois mundos que a cercavam, o de ativismo e o da amizade. Mas a imagem da amiga em pé ao seu lado, esperando uma explicação, a fazia hesitar. Lucas, se eu a chamar e ela não aceitar, isso pode nos dividir. Estou realmente disposta a correr esse risco? A voz de Ana estava quase tremendo. Às vezes precisamos atravessar a ponte da insegurança para chegar ao outro lado.
Se você não acredita que ela pode entender, não teremos esperança de construir um novo caminho. Fale com Júlia. Pode ser o que precisa para unir todos nós, ele respondeu, com um sorriso reconfortante. A ansiedade se transformou em um impulso. Ana olhou pela janela, observando a multidão fervorosa e apaixonada lá fora, cada pessoa com seu próprio grito por mudança. O coração dela acelerou enquanto a ideia de se juntar àquela luta começava a se solidificar em sua mente. Certo. Vou chamá-la, disse ela, com um olhar determinado. Mas se isso der errado, precisamos ter um plano B. Vamos ter. E se precisar, estarei aqui, em cada passo, para segurar sua mão, ele prometeu, e a sinceridade na voz dele era reconfortante. Antes que pudesse se preparar, Ana puxou rapidamente seu celular, hesitante, e enviou uma mensagem simples para Júlia, convidando-a para se encontrar mais tarde. O peso da decisão parecia pairar no ar, mas a determinação começava a superar o medo. Agora, o que achamos de um local? Lucas perguntou, tentando mudar o foco enquanto observava a tensão na expressão dela. Acho que podemos usar o parque em frente à praça. Há espaço e é um lugar que traz lembranças felizes, Ana respondeu, imaginando todos aqueles momentos que viverá com os amigos ali. Porém, enquanto faziam os preparativos, elas perceberam que algo mudará no clima. Mais gritos e furor se espalhavam do lado de fora. Um dos manifestantes, com um cartaz nas mãos, começou a se destacar. A energia do grupo pulsava como um golpe em seu peito. Uma frase ecoou na multidão, e Ana sentiu que o mundo poderia estar prestes a virar de cabeça para baixo. A violência não é a solução. O slogan bateu forte, e os rostos se iluminavam com fervor. Ana percebeu que o que realmente estava em jogo não eram apenas suas relações pessoais. Era sobre a cidade, sobre um futuro com possibilidades reais. Lucas, o que será que eles vão fazer? Ela perguntou, o coração apertando na expectativa de uma resposta. Se algo acontecer, precisaremos estar preparados para agir. Lembre-se. Nós somos a mudança que queremos ver, ele respondeu, determinado. Mas, naquele momento, um novo grito foi ouvido. Uma sirene potente cortou o ar quente da tarde, e o medo surge do fundo da cidade. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e Ana sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ana e Lucas estavam parados em pé, estáticos, enquanto o som da sirene se intensificava, como se estivesse se aproximando deles. O calor da tarde parecia pesar ainda mais, e a atmosfera estava carregada de expectativa e apreensão. A multidão do lado de fora começou a se agitar, e com ela, a ansiedade e o medo de Ana aumentaram, como se fossem uma onda prestes a transbordar. Devemos ir até lá? Ela perguntou, seus olhos arregalados enquanto observava a rua. Algo lhe dizia que era um momento crítico, um divisor de águas que poderia afetar não só a mensagem que queriam compartilhar, mas também suas próprias vidas. Lucas balançou a cabeça, seu semblante sério. Sim, mas precisamos ser cautelosos. Vamos apenas observar primeiro e entender a situação. A determinação no rosto dele acalmou um pouco Ana. Ele sempre soubera ser a âncora em momentos de tempestade. O que se seguia foi uma dança de emoções, uma mistura de esperança e apreensão. À medida que a multidão se aglomerava, Ana podia sentir os corações pulsando ao mesmo ritmo, todos ali por um único propósito, serem ouvidos. Ela olhou ao redor, percebendo que pessoas de diferentes idades e origens estavam ali, unidas em busca de mudanças. Naquele instante, a imagem de Júlia cruzou sua mente e a ideia de tê-la ao lado era um poderoso lembrete do que tudo aquilo significava. Os gritos ficaram mais altos. Apoiamos a paz. Apoiamos o diálogo. A energia era contagiante, e a cada palavra que ressoava, Ana sentia seu espírito se elevar, como se suas inseguranças fossem levadas pelo vento. Mas o que parecia uma demonstração pacífica logo se tornaria algo mais sombrio. Um grupo de manifestantes, claramente agitadores, começou a gritar palavras agressivas e a empurrar outros para frente. Ana sentiu seu coração disparar de repente. O que está acontecendo? Eles estão se afastando do propósito. Sua voz saía quase em um sussurro,
mas a preocupação era nítida. Lucas a puxou para mais perto dele. Fique calma, por favor. Vamos ver como isso se desenrola. Seus olhos vasculhavam a multidão, analisando cada reação, cada impacto nas faces das pessoas ao redor. Ele sabia que o importante era permanecer juntos, que a união era a resposta para aquela confusão. De repente, um grito de dor cortou o ar, tão agudo que fez Ana estremecer. A visão do que poderia estar acontecendo era aterrorizante. Vamos! Precisamos nos mover para um lugar seguro. Ele puxou a mão dela, mas ela hesitou, seu olhar fixo na cena confusa que se desenrolava. Lucas, e se precisarmos ajudar? A dúvida consumia, mas a determinação de fazer algo era uma chama acesa em seu interior. Precisamos saber o que está acontecendo de verdade. Se tudo isso virar violência, não terá sentido algum. Lucas forçou um sorriso, mas Ana percebeu que a insegurança também o tocava. Os manifestantes começaram a se dispersar, mas um grupo menor ficou ali, gritando suas mensagens de agonia e revolta. Enquanto isso, mais sirenes eram ouvidas. O cerco da incerteza que antes parecia distante agora estava muito próximo. Ana olhou para Lucas, e nesse olhar compartilharam um entendimento profundo. Eles estavam à beira de uma nova realidade, um futuro que poderia ser brilhante, mas que também trazia grande risco. Nós precisamos nos posicionar, Lucas. Não podemos ficar à margem enquanto tudo isso acontece. Ele assentiu lentamente, o peso das palavras dela pairando no ar. Assim, um novo propósito tomou conta deles. Sem mais hesitações, decidiram que era hora de se unir àqueles que clamavam por mudança, mas não sem um plano. Vamos falar, vamos unir essas vozes! Gritou Lucas, e Ana sentiu uma onda de esperança preencher seu coração. Mas antes que pudessem agir, o barulho se intensificou, e Ana teve a impressão de que algo maior estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão se agitava, uma nova figura surgiu, carregando um megafone, e seus olhos se encontraram. Ana sentiu um frio na espinha. Quem era aquela pessoa? E qual era o papel dela naquela luta? Com a tensão no ar e a incerteza atingindo cada pensamento, Ana percebeu que a verdade que buscava estava se aproximando. E, naquele momento, ela soube que não poderia voltar atrás. Ana fitou a figura enigmática à sua frente, um misto de nervosismo e curiosidade borbulhando dentro dela. O megafone na mão da mulher parecia amplificar não só as palavras que ela estava prestes a dizer, mas também a esperança que começava a tomar conta da multidão. O olhar decidido da desconhecida refletia uma determinação rara, como se ela estivesse preparada para instigar uma mudança real pessoal. Começou a mulher, sua voz poderosa ecoando acima do clamor. Estamos aqui hoje por um motivo. Estamos aqui para sermos ouvidos. Não deixaremos que uma minoria nos empurre para a violência. A nossa força está na paz, na união. Ana sentiu um impulso de energia percorrer sua espinha. As palavras queimavam em sua mente, ressoando não só com o que ela e Lucas acreditavam, mas também com tudo que guardava no fundo de seu coração. A mulher continuou, sempre firme, enquanto era cercada por olhares atentos. Hoje, mais do que nunca, precisamos saber que estamos juntos. Nós não somos apenas rostos da multidão, somos vozes que exigem respeito. Os gritos de apoio aumentaram, misturados com aplausos. Ana olhou para Lucas e viu que ele também se deixava envolver pela mensagem. Era como se uma luz tivesse se acendido diante deles, e ela sabia que era hora de colocar seu plano em prática. Vamos, precisamos fazer parte disso, disse Ana, puxando Lucas pela mão e movendo-se em direção à parte da frente onde a mulher falava. Mas, à medida que se aproximavam, o ambiente se tornava cada vez mais tenso. A linha entre apoio e hostilidade parecia cada vez mais tênue. Uma bola de energia instável girava ao seu redor e Ana sentiu seu coração acelerar. Saia do caminho! Gritou um homem de aspecto agressivo, empurrando o manifestante que tentava protestar pacificamente. Os rostos de agonias, revolta e confusão rapidamente se tornaram uma realidade inquietante na frente deles. Calma, calma, murmurou Lucas, seus dedos apertando a mão de Ana. Ela podia sentir a insegurança vibrando entre eles, mas a determinação dela era imbatível.
Nós não podemos nos deixar intimidar. Então, Ana olhou novamente para a mulher do megafone, que agora se tornará um símbolo de tudo que eles estavam lutando. O brilho em seus olhos deu a Ana uma nova perspectiva, e ela gritou: nós apoiamos a paz, e não a violência. Estamos juntos por um futuro melhor. A mulher a observou, e uma sombra de surpresa cruzou seu rosto. Para Ana, aquele instante foi de pura conexão. Era como se, por um segundo, todos os presentes no protesto se unissem em um único coração pulsante. Mais, de repente, alguém arremessou um objeto contra o palco improvisado, e em questão de segundos, a atmosfera mudou. Os gritos de apoio foram subitamente substituídos por gritos de choque e pânico. A mulher do megafone hesitou, seu rosto agora expresso em medo. Precisamos ir agora! Lucas gritou, puxando Ana com força. Ela sentiu o impulso de se voltar, de ficar e lutar, mas a preocupação com a segurança de Lucas a deixava paralisada. Enquanto eles se afastavam, olhares confusos e apavorados ao redor deles. Ana não conseguiu se livrar da sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Diferente de qualquer coisa que já tinham vivido antes. Eu preciso saber o que aconteceu. Ela exclamou, a adrenalina pulando em suas veias, enquanto olhava para onde a mulher havia se posicionado, mas já não havia mais sinal dela. Vamos procurar por respostas, Ana. Não podemos deixar esse momento escapar, disse Lucas, sua voz firme, mas com um sotaque de apreensão que não passou despercebido. Com cada passo dado, a sensação de que estavam se movendo em direção a um destino incerto crescia. E a única certeza que tinham era que o futuro não seria mais o mesmo. Caminhando entre a multidão dispersa, Ana, com o coração acelerado, sabia que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. O que seria? Quem era a mulher que despertou tanto fervor? O que realmente estava acontecendo naquele protesto? A multidão começava a se dispersar, pessoas correndo para longe, e o alvoroço deixava um rastro de desespero no ar. Ana e Lucas lutavam para se manter juntos, cada vez mais pressionados pela massa que se deslocava. O coração de Ana parecia batucar descompassado, mas uma chama de determinação queimava dentro dela. Ela não podia deixar que o medo os dominasse. Temos que ir até o centro. Não podemos desistir agora. Ana gritou, quase gritando para ser ouvida sobre o barulho tumultuado. Cuidado, Ana! Lucas puxou-a de lado quando um grupo de manifestantes, aparentemente se aglomerando em uma luta, passou, empurrando-os ao chão. Com os joelhos arranhados e o braço de Lucas envolvendo-a, Ana olhou para cima, surpreendida com a força que o ajudou a se levantar e a puxar para perto. Assim que conseguiram se afastar do tumulto, encontraram um pequeno canto tranquilo, longe do caos. O silêncio momentâneo foi como um bálsamo para seus corações acelerados. Ambos ofegantes, trocavam olhares de preocupação. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo. Precisamos voltar e ajudar. A mulher do megafone, o que vai acontecer com ela? Ana pressionou os punhos, ansiosa pela segurança de todos aqueles que ficaram para trás. Lucas olhou para ela, inquieto. Ana, sabemos que a situação se tornou perigosa. Precisamos planejar. Ir sozinhos não trará a mudança que queremos. E se houver mais naquele discurso do que imaginamos? Ana sabia que ele tinha razão, mas a urgência queimava dentro dela. O que se escondia nos bastidores daquele movimento? As palavras da mulher ainda reverberavam em sua mente. Eram um chamado para agir. A ideia de que a luta por um futuro melhor poderia se perder ali no chão a motivava a não desistir. Vamos procurar as pessoas que podem nos ajudar. Há organizadores desse protesto ou até outros manifestantes que se comprometeram a fazer a diferença. Precisamos de uma estratégia, Lucas sugeriu, seus olhos ardendo com a mesma paixão que Ana sentia. Eles começaram a caminhar, ainda atentos ao agito ao redor. A cidade parecia pulsar em uma frequência que Ana nunca tinha percebido antes, como se cada esquina escondesse segredos que clamavam para serem revelados. Caminhando, avistaram um grupo de pessoas reunidas, algumas parecendo feridas, mas com a determinação estampada nos rostos. Quase instintivamente, Ana e Lucas se aproximaram. Vocês viram a mulher que estava no palco? Ana questionou, urgente.
Ela era incrível. Precisamos saber o que aconteceu com ela e como podemos continuar essa luta. Um homem, com um pano amarrado na cabeça, olhou para eles, seus olhos cheios de energia. Ela foi levada por algumas pessoas que a estavam protegendo, dizem que é uma ativista bem conhecida. Se você quer conselhos sobre como seguir em frente, precisa conhecer o coletivo que a apoia. Foi o primeiro vislumbre de esperança em meio ao desespero. Ana sentiu sua alma vibrar com a possibilidade. E onde podemos encontrá-los? Ela perguntou, sentindo o coração acelerar. Nosso próximo ponto de encontro é na Praça Central às 7 da noite. Lá, vamos reunir todos que estão dispostos a lutar por mudanças e paz, respondeu a mulher ao lado do homem. Mas, cuidado, a força é forte e nem todos que estão ali têm as mesmas intenções. Vocês sabem o que estão fazendo? Ana trocou um olhar determinado com Lucas. Sim, sabemos, e estaremos lá. Com o céu começando a escurecer, eles se afastaram do grupo. Sua missão agora estava mais clara. A urgência política se mesclava com um desejo pessoal de contribuir para algo maior. O destino chamava. Enquanto caminhavam rumo à Praça Central, o pensamento de Ana fervilhava. Se aquela mulher era tão poderosa, o que mais haveria por trás dela? O que mais estavam prestes a descobrir naquela luta pela liberdade? E a profunda pergunta ecoava em sua mente: estariam prontos para enfrentar qualquer obstáculo em nome da esperança? A noite se aproximava, e o tempo estava se esgotando. A praça central estava iluminada pelas luzes amareladas das lamparinas, e o ar estava carregado de expectativa. Ana e Lucas chegaram cedo, o coração batendo forte, cada som, cada voz ao longe, parecia amplificado pela ansiedade. Eles estavam determinados a encontrar o coletivo que poderia guiá-los, mas a dúvida persistia, como uma sombra que não os deixava em paz. As pessoas começaram a se reunir, cada uma trazendo suas próprias histórias, suas razões para estarem ali. Ana sentia a energia vibrante ao seu redor. Era como se a cidade, antes adormecida, estivesse despertando, e ela fazia parte daquela transformação. Lucas, sempre alerta, olhou em volta e logo avistou um grupo de jovens discutindo e organizando algo entre si. Acho que são eles, disse ele, apontando discretamente. Eles se aproximaram, e Ana sentiu um calor no peito ao ver rostos determinados e cheios de esperança. Oi! Estamos aqui para ajudar, Ana disse, com um brilho no olhar. Queremos muito entender como podemos contribuir para essa luta. Um dos jovens, uma mulher com cabelo castanho e olhos brilhantes, sorriu para eles. Estamos organizando uma roda de conversa para unir vozes e preocupações. Se você quiser contribuir, todas as ideias são bem-vindas. A empatia em suas palavras a fez sentir um alívio imediato. Quero falar sobre a ativista que estava no palco mais cedo. Alguém sabe o que aconteceu com ela? Perguntou Ana, sem conseguir conter a ansiedade. Ela foi levada para um local seguro, mas a intenção é que ela seja porta-voz de um movimento maior. Precisamos abordar as causas que a levaram até aquela declaração. A cidade precisa saber que a mudança não é só uma opção, é uma necessidade, a mulher respondeu, e Ana sentiu um frisson passar por ela. Lucas a olhou, e por um momento, aquilo os uniu ainda mais. Eles estavam no mesmo caminho, prontos para fazer a diferença. Enquanto a reunião começou, Ana tomou a palavra. Estou aqui porque acredito na força da comunidade. Cresci nesta cidade, e sei que todos temos desejos de mudança. Se olharmos para nossas diferenças como oportunidades, poderemos encontrar um caminho. Suas palavras ressoaram na praça, e ela viu acenos de concordância. Aquilo se tornava cada vez mais real ouvindo diferentes histórias. Ana percebeu que cada um ali tinha um papel a desempenhar. O grupo discorreu sobre ideias, planos e o que cada um poderia fazer. A união era palpável, e Ana nem percebia mais sua dúvida quanto a Júlia. O que importava era a luta pelo um futuro melhor. Ao final da conversa, eles decidiram que precisavam planejar uma grande manifestação pacífica, uma forma de mostrar à cidade que a verdadeira mudança começa com diálogo. Lucas a olhou com um brilho de admiração, e a conexão que havia entre eles se fortalecia a cada instante. Precisamos da voz de todas as partes. Isso inclui Júlia, Lucas lembrou. Ana hesitou.
Queria que a amiga estivesse lá, mas seu medo de magoá-la a paralisava. Sei que preciso enfrentar isso. Se ela não entender, será difícil, mas essa é uma parte importante de quem eu sou agora, Ana respondeu, decidida. Movida por uma nova coragem, decidiu que era hora de falar com Júlia. Com o Lucas ao seu lado, ela mandou uma mensagem: precisamos conversar. É sobre o movimento que está nascendo. Você deve saber disso. Com o coração acelerado, enviou o texto e, logo, o silêncio tomou conta. Mas o tempo não parou. Enquanto aguardavam uma resposta, Ana notou como a praça começava a se encher. Pessoas de todas as idades estavam ali, unidas por um só propósito. O clima era eletrizante, e então sentiu que estava mergulhando em algo muito maior do que apenas suas próprias inseguranças. 2 dias depois, a manifestação aconteceu. A cidade estava em festa. A energia era contagiante, as vozes ecoavam e as palmas ressoavam como um só coração pulsante. Ana e Lucas estavam no palco, prontos para se pronunciar juntos. A multidão estava ali para ouvi-los, e Ana percebeu que o verdadeiro potencial deles estava em cada uma daquelas almas que lutavam por mudança. Essa é a nossa cidade. E nós temos a força para transformá-la, Ana gritou, sua voz se elevando como um grito de guerra. Uma onda de aplausos e gritos de apoio explodiu ao seu redor. Ela sorriu, sentindo-se quase que levitando. Lucas, ao seu lado, olhava para ela com orgulho e fé. A manifestação se tornou um marco. O apoio da comunidade, a sinceridade e a voz ativa da cidade começaram a moldar um novo caminho. E, com cada palavra que Ana proferia, a distância que havia se criado com Júlia começou a diminuir. A compreensão que um novo futuro estava sendo desenhado reunia o que parecia distante. Os caminhos eram desafiadores, e os desafios que enfrentariam não eram pequenos. À medida que a manifestação chegava ao fim, Ana viu Júlia se aproximar, um misto de emoções no rosto. Desculpe por não ter estado em contato. Eu não sabia se você ainda estaria próxima de mim após tudo, a amiga disse, um olhar de vulnerabilidade. Eu sempre estarei, Júlia. A mudança não cancela nossa amizade. Na verdade, ela pode fortalecê-la. Vamos juntas, lado a lado, Ana respondeu, enquanto suas mãos se encontravam. A conexão se renovou, com a promessa de apoio mútuo. Naquele final de dia, sob as luzes da praça e os risos de tantas pessoas, Ana sentiu que, por fim, havia encontrado seu caminho, um caminho onde coragem e amizade se entrelaçavam, e onde a esperança florescia muito além dos limites que ela havia conhecido. Agora, era um novo capítulo que se abria, repleto de possibilidades. Se você também acredita na força da transformação e no poder da amizade, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.